Somos o sindicato que representa os trabalhadores em segurança privada de Campinas e região. Nossa missão é assegurar os direitos da categoria, oferecer benefícios justos e promover condições de trabalho dignas e seguras, para quem dedica sua vida à proteção e cuidado de todos. Juntos, construímos uma categoria mais unida e valorizada. Sindivigilância Campinas, uma nova era de comunicação e serviços. Inovando sempre, o Sindivigilância apresenta o VigCast, seu novo canal de comunicação com a categoria. Um espaço voltado à valorização dos profissionais da segurança privada e à reflexão sobre suas lutas, conquistas e desafios. Sejam bem-vindos ao VigCast. Bom dia, diretor Ronaldo de Souza. Estamos iniciando aqui mais um podcast. Hoje estamos com uma convidada especial, a doutora Ana Paula. Vou passar a palavra para o Pedro. Bom dia a todos, trabalhadores vigilantes da nossa categoria profissional de Campinas e região, todo o Brasil. Hoje é um momento muito especial. Estamos iniciando aí uns trabalhos aí com esse VigCast aqui do Sindivigilância Campinas, e a gente tem uma convidada muito especial aí para tirar nossas dúvidas da categoria em relação à aposentadoria especial, que está causando muita apreensão dos trabalhadores, na espera aí de algumas demandas aí que estão para ser julgadas, e outros estão correndo aí no Congresso Nacional. Então, a doutora Ana, hoje, ela vai falar para a gente de toda essa sistemática aí que envolve a aposentadoria especial do trabalhador vigilante. Eu vou passar a palavra para a doutora Ana, ela vai se apresentar, e, se Deus quiser, a gente vai ter aí boas explicações para tirar as dúvidas dos trabalhadores, e vai dar tudo certo. Eu agradeço aí a todos. A doutora Ana agora vai expor aí o seu mini currículo, que é vasto, e vai ajudar muito a categoria aí para tirar suas dúvidas. Bom dia, diretoria e todos os vigilantes que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer, primeiramente, o convite de estar aqui. É muito importante estarmos divulgando tudo o que está acontecendo, seja o tema 1209, que é muito importante, seja o projeto de lei 42 de 2023, que trata da aposentadoria especial. Existem muitas dúvidas, principalmente depois da reforma da Previdência. É muito importante a gente estar aqui para falar sobre esse assunto hoje. Então, agradeço o convite. Minha experiência no direito previdenciário, na verdade, começou como servidora do INSS. Então, eu comecei há mais de 20 anos atrás, como servidora, fiquei lá por 11 anos, aí depois pedi a exoneração para atuar do outro lado, que é o que eu gosto de fazer, que é advogar com direito previdenciário. Hoje, além de advogada, eu sou professora também em cursos de pós-graduação, então eu dou aula, inclusive, sobre a aposentadoria especial. Legal, muito bom. Vamos começar, então, com a primeira pergunta. Doutora, com relação à reforma da aposentadoria em 2019, a polêmica reforma da aposentadoria especial, da Previdência, o que mudou na aposentadoria especial para os vigilantes? A reforma da Previdência realmente foi bastante prejudicial com relação à aposentadoria especial, primeiramente, como um todo, mas com relação aos vigilantes e todos os demais da categoria de periculosidade, foi ainda pior. Por quê? Porque o texto da Constituição Federal foi alterado e tirou aquela parte que falava dos agentes nocivos e de risco à integridade física. E quando tirou o risco à integridade física, tirou ali do rol das atividades especiais todos aqueles trabalhadores que estão expostos, né, a esse risco. Então, os eletricitários, os vigilantes, entre outras categorias. Então, para o vigilante, isso foi bastante prejudicial. Por quê? Já veio a reforma da Previdência, que antes não exigia uma idade mínima para a aposentadoria especial, colocou uma regra de transição com idade mínima e sistema de pontos, que é bastante prejudicial, e ainda
para a questão dos vigilantes, tirou esse trecho que faz total diferença para os vigilantes, né? Porque como que ficaria, depois da reforma da Previdência, as atividades especiais para essa categoria? Então, foi bastante prejudicial para todos que estão... que precisam da aposentadoria especial, que têm direito à aposentadoria especial, mas principalmente para a categoria dos vigilantes. Doutor, e um tanto engraçado, né? Porque a reforma foi em 2019, a periculosidade da nossa atividade veio em 2012, 2012, e foi inserido lá, depois da regulamentação, anexo 3 da NET 16, Sim. justamente essa questão do risco, né, de violência física. Aí os caras vão lá, fazem uma reforma e tiram isso da reforma. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido, né? Até por isso que vai ser julgado, no tema 1209, justamente essa questão, se é possível o reconhecimento da atividade especial, e aí já começou com os vigilantes, mas agora já abrangeu toda a periculosidade. Por quê? Porque também estão sendo sobrestados os processos de outras categorias, como, por exemplo, dos eletricitários, né? Então, acabou abrangendo mais, porque realmente tirou-se esse termo. Então, como que ficaria depois de 2019? Então, quem vai julgar se isso foi constitucional ou não, porque fere o princípio da isonomia, entre outras questões aí técnicas, vai ser o Supremo. Mas, independente disso, nós também temos o projeto de lei que é para regulamentar essa questão, e nesse projeto de lei também o objetivo é voltar a colocar a categoria dos vigilantes e demais trabalhadores que trabalham e têm risco à integridade física, né, porque não faria sentido nenhum. Mas a preocupação é como que fica entre 2019 até a ser julgado o tema. Quer dizer, até ser aprovado o projeto de lei 42 de 2023, como que fica essa categoria de 2029 até vir porque toda vez que vem uma lei, ela começa a vigorar dali para frente. Como que ficaria esse intervalo entre um e outro? E é isso que o Supremo vai julgar no tema 1209. Sim. A doutora quer dizer de 2019 até agora, quando for editada essa nova lei, aí, esse projeto, né? Porque o que aconteceu? Eles tiraram, como eu falei, né? E também eles falaram que teria uma lei complementar que traria, posteriormente, uma regra com relação à aposentadoria especial. Essa foi a promessa, né? Isso. Por quê? Porque então estava dependendo dessa lei complementar. Então, o que se colocou na reforma da Previdência foi uma regra de transição, uma regra de transição provisória, que tem lá a questão da idade mínima ou pontos, certo? Mas tem esse ponto muito importante para os vigilantes, que é a questão da retirada do risco à integridade física, e também tem a questão de que a idade é uma idade muito avançada e outros questionamentos, né, que tirou aí praticamente a atividade especial como uma atividade diferenciada, porque você trazer uma idade mínima de 60 anos, colocar uma idade mínima numa aposentadoria especial é algo que não converge com a atividade especial em si, que tem o risco de aposentar mais cedo e retirar esse trabalhador da atividade de risco. Doutora, quais são as regras para a aposentadoria especial após a reforma da Previdência? Como eu disse, nós tivemos a alteração da reforma e, com isso, as regras de transição da aposentadoria especial, certo? Então, para a aposentadoria especial, nós temos tempos diferentes, dependendo do tipo de atividade especial. Nós temos a aposentadoria especial com 15 anos, com 20 e com 25. Só que a gente fala muito mais na de 25 anos. Por quê? Porque 15 e 20 anos é casos bem excepcionais, por exemplo, mineração. Então, o que a gente mais vai ver são aposentadorias especiais de 25 anos, que é o caso dos vigilantes. E aí, o que precisa? Precisa dos 25 anos, exclusivo em atividades especiais e comprovados. E a regra de transição trouxe uma idade mínima, que, nesse caso, para os 25 anos de atividade especial, seria 60 anos de idade.
E uma outra possibilidade que seria os mesmos 25 anos comprovados de atividades especiais e 86 pontos. E o que seriam esses 86 pontos? Seria idade e mais tempo de contribuição. E, nesse caso, o tempo de contribuição é o tempo de contribuição somado tanto à atividade especial como atividades comuns. Mas sem um acréscimo de 40%. Por que eu falo sem acréscimo de 40%? Porque quando a gente está falando em uma aposentadoria que é por tempo de contribuição e que tem alguns períodos de atividades especiais e a pessoa não consegue provar 25 anos, mas, por exemplo, tem 10 anos de atividade especial. Nesses 10 anos, ela tem um acréscimo de 40%. Isso para períodos até a reforma da Previdência. Então, a gente vai pegar os tempos comuns, sem esse acréscimo, tá? É trabalhado mesmo, tanto de atividade especial como de atividade não especial, e somar. Então, às vezes, o vigilante, por exemplo, ficou 25 anos como vigilante e tem lá mais 5 anos, 6 anos de outras empresas que não são especiais ou que ele não conseguiu provar que é especial. Então, por exemplo, com mais 6, 31. Com 31, ele precisa de 50 anos de idade. Não, 55 anos de idade, porque 31 com 55 vai somar os 86. Então, veja que acaba exigindo, de uma forma embutida aí, uma idade mínima nesses pontos também, porque quem não tem uma idade mínima não vai atingir. Mas é lógico que também o tempo de contribuição vai influenciar, porque, às vezes, além dos 25 anos, a pessoa tem mais tempo, que não é a atividade especial. Então, somando a idade, o tempo de contribuição, tem que dar os 86 pontos. Isso é o que nós temos hoje. Tá? Certo. E aí, como que fica a questão dos vigilantes? Os vigilantes, o INSS só reconhece atividade especial até 95. E na Justiça tem reconhecido até 97, 5 de março de 97, mas, depois disso, se ingressava com processo judicial para reconhecer, e agora os processos estão parados, né, para julgar, que é o tema do 09. Só esclarecendo aqui, então, mesmo com essa regra da pontuação, requer também, mesmo que ele tenha 25 anos de registro comprovados de vigilância patrimonial, ainda assim ele tem que ter a idade mínima de 55. Aqui no 55 eu dei um exemplo. Então, uma pessoa que soma 31 anos de tempo de contribuição, ela vai precisar de 55 anos de idade. Mas não necessariamente é 55. Se ele tiver mais tempo de contribuição, vai... Que vai somar até a comum junto da especial. Isso. Né? Se ele tiver mais tempo de contribuição, vai exigir menos idade. Perfeito. Somando os dois, ele tem que dar 86 pontos. 86 já pode... Então, por exemplo, se ele tem 35 anos de tempo de contribuição, ele teria que ter 51 anos de idade. Tá não bom? é 100% a aposentadoria também. Não é 100% mais. Tem todo um cálculo que faz lá. Isso, e o cálculo é 60%, considerando até 20 anos de contribuição e 2% a mais do que ultrapassar os 20 anos. Perfeito. E se ele quiser esperar um pouco mais, mesmo passando desses 86 pontos, isso vai crescer mais. Isso. Conforme ele mais Quanto espera, mais tempo de contribuição, vai influenciar no valor. É sempre bom fazer um cálculo. Uhum. É sempre bom fazer o cálculo antes de fazer a aposentadoria. Fazer o cálculo do tempo, fazer um planejamento previdenciário, entender qual regra é mais benéfica. Porque, para alguém que é muito novo, uma aposentadoria por tempo de contribuição na regra do pedágio 50% vai ter fator. E, às vezes, o fator diminui mais do que esse cálculo. Às vezes, o cálculo da aposentadoria especial pode ser vantajoso. Às vezes, pode ser que não seja. Pode ser que, para uma pessoa que tem um pouco mais de idade, uma outra regra pode ser mais benéfica. Então, depois da reforma da Previdência, como nós temos muitas regras, o ideal é sempre fazer o cálculo antes, entender qual regra é mais benéfica, ver valores para tomar a melhor decisão. De acordo com a situação de cada um, né? Isso. Então, tem que fazer um planejamento, né, Tem que doutora? fazer. O ideal é sempre fazer um planejamento. Sempre foi importante, mas depois da reforma da Previdência, se você me perguntar, Ana Paula, com quantos anos eu aposento? Com quantos anos de tempo e idade eu aposento? Eu vou falar, depende. Para todo mundo. Por quê?
porque a gente precisa fazer cálculo. Antes era fácil responder, porque não tinha uma idade mínima, o homem precisava de 35 anos de tempo de contribuição, a mulher de 30, a idade ia influenciar no valor do benefício, mas não era um requisito, e para a aposentadoria especial precisava dos 25 anos e independente de idade. Então, era simples. Porém, com a reforma agora, todas as regras vão partir do tempo que você tinha na data da reforma. Então, todas as regras eu vou ter que calcular o tempo de contribuição para falar com quanto tempo e idade você vai aposentar e qual regra é mais benéfica. E aí pode ser especial, mas em alguns pontos também, algumas situações pode ser que a especial não seja a regra mais benéfica. Em geral, é. Por quê? Porque ainda que o cálculo não seja 100%, para quem é novo, ficou muito difícil se aposentar. E aí só sobra a situação da aposentadoria especial e outros tipos de aposentadoria diferenciada que nós temos hoje. Então, de todas as categorias, só não mudou os trabalhadores rurais, que não mudou nada, e a aposentadoria da pessoa com deficiência. O resto mudou tudo. Ok, doutora. Doutora, qual é a importância do perfil profissiográfico previdenciário, o famoso PPP, no pedido de aposentadoria especial dos vigilantes? E quando o trabalhador não possui esse documento, que é muito comum, né? Sim, né, Pedro? Em funções várias, né? Por várias funções, por várias situações, empresa que fale, né? E quais são as alternativas para suprir essa ausência dessa documentação? O PPP ele é fundamental porque ele comprova a atividade especial. Não basta, eu falo sempre isso para o cliente, não basta ter os 25 anos, você tem que comprovar os 25 anos. E essa é a dificuldade, porque muita gente tem os 25 anos, mas não sempre consegue comprovar. E o primeiro meio de prova é o PPP. É o que o INSS considera, é o que os juízes consideram. A prática é essa, entendeu? Então, assim, se tiver o PPP, a gente sempre vai juntá-lo, tá? Principalmente porque o INSS, por exemplo, ele exige o PPP. Ele poderia até enquadrar até 28/4/95 sem o PPP para o caso de empresas extintas. E a gente muitas vezes faz o requerimento, comprova que a empresa está extinta, que não tem como mais comprovar o PPP, e como até 28/4/95 se enquadrava por presunção pela categoria profissional, os vigilantes, com base na carteira profissional, por lei, eles têm direito. Mas o INSS dificulta, tá? E ele não enquadra. Geralmente, a gente só vai conseguir isso no Conselho de Recursos, que é um órgão que está acima do INSS. Então, eu sempre busco o PPP, ainda que seja uma atividade até 95, porque a gente consegue reconhecer mais fácil, mais rápido. Tá? E aí, só se realmente a gente não conseguir, é que a gente vai com essa fundamentação, prova que a empresa é extinta, que está na carteira de trabalho, que está numa ficha de registro, e aí, para até esse período, a gente pode fazer por qualquer meio de prova. Depois disso, a gente precisa do PPP para atividades especiais, porque a lei fala de que precisa ser comprovado, e ela fala sobre o PPP, que é a primeira prova, né, que vão exigir, ou laudos técnicos, ou alguma perícia técnica que comprove isso. Então, o PPP é o primeiro documento que a gente vai buscar, porque é o documento que o INSS exige, que a Justiça exige. E as outras provas, por exemplo, o LTCAT. O LTCAT, a empresa, pode ser que a gente encontre de algum processo, um processo trabalhista, um processo de outro trabalhador, e a empresa não existe mais, não tem alguém para assinar o PPP, eu posso me valer desse laudo técnico. Eu posso me valer também de ações, e já respondendo a segunda parte da pergunta, né, quando a gente não consegue. Então, quando a gente não consegue até 28/4/95, só com a carteira profissional ou a ficha de registro, com a profissão, enquadra, e depois disso a gente precisa provar. Então, primeiro a gente pede o PPP, se a empresa estiver extinta, se faliu, a gente vai buscar
outras hipóteses. Então, geralmente, a gente faz notificação extrajudicial para provar que a gente pediu, que devolveu, que não, a empresa não existe mais naquele endereço. Se a empresa faliu, a gente vai buscar os representantes da massa falida, os advogados, o síndico da massa falida, é a primeira hipótese. E a gente vai, então, sempre formalizar que a gente pediu, para que, na justiça, a gente precisa provar que a gente tentou obter o PPP. Tá? Então, sempre tem que ser por escrito. Então, aí a gente manda ali um telegrama, manda uma notificação, solicita, vai vir que o endereço não existe, e a gente consulta na junta comercial, na Receita Federal, onde está o endereço oficial da empresa. Então, a gente manda esses documentos. Aí não veio, né? Como eu falei, uma hipótese seria buscar o laudo técnico em ações trabalhistas daquela empresa, em demandas de outros colegas de trabalho, seja trabalhista como um previdenciária, porque às vezes juntou ali o laudo técnico, tá? Então a gente vai atrás do laudo técnico, é um documento muito importante. Não conseguir o laudo técnico, que seria o documento no qual o PPP se baseia para ser emitido. Então esse PPP, né, o perfil profissiográfico previdenciário, tem lá o período trabalhado, tem qual é a profissão, o que ele fazia nessa profissão, e tem que ser muito bem descrito. Grau de risco, né? O risco. Então, o que tem que tomar cuidado no PPP? Tem que a descrição da atividade do vigilante tem que estar correta. Ele não pode, por exemplo, ficar parecendo que é um porteiro. Tá? Tem que colocar ali as atividades inerentes do vigilante mesmo, que ele defende, que ele vai cuidar do patrimônio da empresa, vai cuidar das pessoas que estão ali na empresa, né? Então, essa descrição é muito importante e vai conter ali os agentes que ele estaria exposto, nem no caso aí o risco à integridade física, e vai colocar qual o laudo que ele se baseou para emitir aquele PPP. Tá? Então, o laudo técnico é o primeiro documento que vem antes até do PPP. Então, a gente pede o PPP, se não conseguir, tenta o laudo técnico, e se não conseguir o laudo técnico e nem o PPP, aí a gente tem que partir para outras alternativas que são mais complexas. Tá? Então, por exemplo, se é um vigilante que trabalhou numa empresa terceirizada, né, por meio de empresa terceirizada, ele teria que pedir primeiro para a empresa com a qual ele teve o contrato de trabalho, a empresa que o contratou. Mas ele, muitas vezes, presta serviços em órgãos públicos, certo? Às vezes, num banco, que geralmente é mais difícil de falir, às vezes, num órgão como da própria justiça, certo? Um tribunal, um órgão como até o próprio INSS, dos vigilantes do INSS. Sim. Então, nesse caso, a gente poderia até mover uma ação trabalhista, colocando a empresa, né, e esse órgão como um responsável subsidiário. E aí, muitas vezes, a gente consegue, através dessa ação trabalhista, que tem uma força de obrigação de fazer, com que essa empresa entregue. E, se for o caso, eu posso também fazer até contra a empresa e os antigos sócios. Tá? E se tiver uma empresa, como eu falei, uma segunda empresa tomadora de serviços, muitas vezes que é mais forte, que não faliu, a gente pode colocar ela no polo passivo e pedir para os dois. E aí, muitas vezes, a gente consegue dessa tomadora de serviço. Seria uma forma. Tá? Outra possibilidade seria pedir uma perícia por similaridade. O que seria uma perícia por similaridade? Eu falo para o juiz, eu comprovo que eu tentei pedir, que eu tentei de todas as maneiras conseguir o PPP, que a gente não conseguiu porque a empresa faliu, porque não tem os responsáveis, porque não encontrou. E eu falo, ele trabalhava num banco, ele trabalhava numa empresa que fazia transporte de valores. Então, eu indico uma empresa do mesmo porte, com a mesma atividade, e falo que eu quero que seja feita a perícia nesse local, nessa outra empresa que tem atividade semelhante. Mas veja que é difícil a gente conseguir perícia por similaridade, tá? Geralmente, a gente não consegue no juizado, a gente tem que ter toda uma estratégia para ultrapassar os 60 salários mínimos. Então, geralmente, até faço recurso administrativo, deixo passar os 60 salários mínimos para ir para a Justiça Federal,
porque lá a gente tem mais chance, né, desse tipo de perícia ser deferida. E aí lá a gente pede, a gente tem que comprovar que a gente tentou de todas as maneiras, porque só assim a gente consegue, e ainda assim a gente tem que brigar muito com o juiz, vamos dizer assim. Às vezes até a sentença não permite, o juiz não permite, eu tenho que recorrer e sustentar em segunda instância, que me privou desse meio de prova. Então, assim, é algo mais complicado, mas é possível, está na lei. Tá? Então, tem outras possibilidades, sim. É um caminho longo, né, doutora? É um caminho longo. Lógico que dificulta. Pensa, se eu não conseguir o PPP, tive que mover uma ação trabalhista, primeiro eu tenho que fazer a ação trabalhista, para depois fazer a ação previdenciária. Mas o ideal é já entrar com a ação previdenciária, provar que pediu para ter esse marco, para depois entrar com a ação trabalhista, porque aí você pode pedir desde do primeiro, né? Primeiro requerimento, pedir os atrasados, porque a culpa não é do trabalhador. Então, tem toda uma estratégia. Veja que não é algo simples, né? Mas que há, sim, possibilidades. Então, a dica aí, trabalhador que tem seu PPP, guarde muito bem guardado esse documento, né? Essa empresa já fechou, já não existe mais. Vai dar trabalho para conseguir, né? Vai dar trabalho para se conseguir, né, doutor? Com certeza. Então, assim, saiu, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Às vezes, empresas grandes fecham e aí tem a dificuldade de obter. Então, recebeu. Sempre, se a empresa não entregou, cobre. Cobre. Tá? Perfeito. E se entregou, guarde muito bem. Sim. Aproveitando, lembrando aí que o ato homologatório, ele é obrigatório pela convenção coletiva ser feita aqui no sindicato, e nós exigimos, né Pedro, por força de convenção coletiva, o fornecimento dessa documentação PPP tão importante aqui no ato homologatório, cláusula 27 da convenção coletiva. Doutora, seguindo as perguntas, atualmente tem como reconhecer os períodos de atividade especial do vigilante sem ingressar com ação judicial? Se for até esse período que eu falei que o INSS reconhece, que é 28 de abril de 95, para esses períodos a gente consegue na via administrativa e não precisa ingressar com ação judicial. Mas a aposentadoria especial, inteira especial, né, os 25 anos, vai exigir atividade depois de 95. Portanto, hoje a gente não consegue sem ingressar na justiça. Uma especial. A gente pode até conseguir uma aposentadoria por tempo, com as atividades especiais reconhecidas até 95, dependendo do tempo de contribuição que esse trabalhador tiver, às vezes a gente consegue, né? E depois a gente muitas vezes tem que fazer uma revisão para poder reconhecer os outros períodos depois dessa data e aí mudar a espécie para aposentadoria especial. Perfeito. Mais uma pergunta aqui. Por que os processos de aposentadoria dos vigilantes estão parados na Justiça, aguardando o tão falado julgamento do tema 1209? Então, como eu mencionei, como teve essa alteração com a reforma da Previdência, principalmente para os vigilantes, ficou-se esse questionamento se é possível o reconhecimento da atividade especial, principalmente após a reforma da Previdência. Então, a gente já tinha discutido isso no âmbito do STJ, o STJ já tinha reconhecido a atividade especial do vigilante, mas o INSS entrou com um recurso dessa decisão e nesse recurso ele argumentou que é uma questão constitucional e que, portanto, deveria ter uma análise do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal só analisa questões aí excepcionais, como, por exemplo, quando envolve esse questionamento, isso é constitucional, é inconstitucional. Então, a partir daí, o processo foi para o Supremo Tribunal Federal. E esse processo ele tem o que a gente chama de repercussão geral, porque ele abrange muitas pessoas, né? Então, quando tem repercussão geral, já pensou se cada juiz decidisse de uma forma, uns contra, outros a favor? Ia ser muito complicado. Então, o que eles fazem? Eles ficam sobrestados todos os processos, então ficam paralisados mesmo, suspensos todos os processos que têm esse período vigilante depois de 5 de março de 97, para que o Supremo aí possa decidir. O que ele vai decidir? Se é possível o reconhecimento da atividade especial de vigilante, e aí, consequentemente, como eu falei, vai interferir nas outras atividades especiais também,
anterior à reforma e posterior à reforma da Previdência. Perfeito. Então, ele vai julgar. Como ele vai julgar e tem essa repercussão geral, quando chega lá na Justiça, todos os processos que têm esse pedido, o juiz fala, não posso julgar. E fica sobrestado. Doutora, eu não sei se eu estou enganado, inclusive no STJ, uma das discussões foi sobre a questão do vigilante armado e desarmado. E lá foi comprovado que igualizou, né? Ficou lá foi julgado favorável. Favorável, né? Mas essa questão provavelmente vai ser, para ser discutida novamente no STF. Porque ele vai provavelmente passar por todas essas questões. Tá bom? Sim. Perfeito. Sobre o tema 1209 no STF, o que será julgado e qual é a expectativa da doutora para o julgamento? Então, o que vai ser julgado, como a gente já mencionou, né, que o reconhecimento da atividade especial anterior à reforma da Previdência e posterior à reforma da Previdência, principalmente essa questão da integridade física, né, se é constitucional ou é inconstitucional o texto da reforma da Previdência, e se, portanto, sendo inconstitucional, tirarem esse ponto, visando, por exemplo, como o princípio da isonomia, a gente poderia enquadrar todos que têm ali o risco à saúde, à integridade física para fins de atividade especial. Então, é isso que ele vai julgar principalmente, né? E outras questões, como, por exemplo, a questão do porte de arma, para que ele já abranja tudo, já esclareça e dê um checkmate aí nessas questões que envolvem a aposentadoria do vigilante. Com relação à minha perspectiva, muito provável, né, até porque estava na Constituição, que o reconhecimento das atividades especiais até a reforma da Previdência serão confirmados. De que forma serão comprovados? Eu acredito muito, tá, que eles vão falar que precisa da comprovação por meio de documentos. Perícia, PPP, laudo técnico, não acho que vai ser, porque a lei já proibia enquadramento por categoria. Tá? Então, pode ser que esse projeto de lei, se ele mencionar que categorias específicas não precisam de comprovação, vai valer dali para frente. Mas, até então, se precisa de laudo, se precisa de comprovação, e por conta de outras matérias que já foram julgadas nesse sentido, é provável que se mantenha esse posicionamento. Então, acredito que seja reconhecido, sim, até 2019, até a reforma da Previdência, que vai ter que, sim, comprovar mediante documentos. A questão do porte de arma, para mim, seria coerente que eles mantessem o entendimento do STJ, que independe do porte de arma. Agora, o que fica mais a incógnita, o que eles vão decidir depois da reforma da Previdência. Tá? Como tem questões econômicas envolvidas, tudo que vai para o Supremo tem questões também de ordem econômica que, com certeza, o governo vai colocar em pauta, assim como aconteceu com a revisão da vida toda, que foi um absurdo. Então, tem esses poréns, né? Então, eu acho que, muito provavelmente, vem uma decisão parcialmente ali procedente. Tá? Não, o que me preocupa é se vir um projeto de lei enquadrado ali para frente e enquadrar até a reforma da Previdência, como ficaria esse intervalo, que é um intervalo grande, porque a lei complementar ainda não entrou em vigor, não foi aprovada, então é um intervalo muito grande. Como que ficaria esses 5 anos de um vigilante? Vai aprovar antes e vai aprovar depois e um intervalo grande não vai ser reconhecido? Não faria sentido. Então, eu espero, né, que seja reconhecido também, até por conta dos outros princípios constitucionais. Se a gente for ver do ponto de vista jurídico, é para ser reconhecido. Né? Só que a gente sabe que tem muita interferência do governo, não deveria, mas tem muita interferência aí das questões econômicas desse julgamento que envolve toda uma categoria de trabalhadores. Mas, com certeza, eu acho que vai vir a questão de que vai precisar de comprovação. Tá? Então, essa questão de enquadrar por categoria, acho muito difícil. Por isso que eu falo, tem que já ir buscando os PPPs, sempre guardar os PPPs, tentar fazer um planejamento previdenciário, já ir se precavendo com relação a tudo que for possível. Vai se organizando já, né? Para essas exigências. Vigilante desarmado tem direito à aposentadoria especial?
É o que a gente já falou, acabou, né, de falar. Esperamos que seja reconhecido. Sim. Perfeito. O vigilante que trabalhou em empresa terceirizada pode ter dificuldade para conseguir aposentadoria especial? A questão da empresa terceirizada, como a gente falou da prova, como que a gente pode provar, né? A gente pede para a empresa que contratou, né, o trabalhador. Então, o empregador que é o que vai fornecer. O que acontece muitas vezes é que essas empresas mudam de nome, fecha. Então, realmente, vem essas dificuldades na obtenção de PPP. Então, essa que é a grande dificuldade. Empresas grandes, né, de um porte maior, as tomadores de serviço, geralmente ficam em atividade mais tempo. Os bancos, esses órgãos. Então, por isso que eu falei da alternativa da gente entrar com uma ação trabalhista e colocar essas tomadoras de serviço num polo passivo para poder obrigar, porque elas também são responsáveis solidárias. E emitir o PPP. Já temos lá no escritório várias ações desse tipo, porque tem sido uma alternativa. Com a reforma da Previdência, ou a gente faz isso e reconhece as atividades especiais, ou muitas vezes o trabalhador só vai ter direito muito longe, próximo dos 60 anos de idade. Então, que se aposentaria ali com 40 e poucos anos, vai se aposentar só com 60? Se antes ele preferia, às vezes, por causa de 2, 3 anos, trabalhar 2, 3 anos a mais na empresa e depois se aposentar, hoje a gente está buscando todas as formas, inclusive ações para obtenção de PPP. Perfeito. Uma pergunta aqui que a gente tem bastante aqui, ó. Quando o profissional trabalha em mais de uma empresa e contribui em dobro, isso impacta no valor da sua aposentadoria? Com certeza vai impactar. Por quê? Porque soma-se os salários. Em termos de contribuição, vai contar um tempo só. Né? Então, por exemplo, você trabalhou 5 anos, 10 anos na mesma empresa, em 2 empresas ao mesmo tempo, vai valer como um tempo só. Porém, o salário soma-se. Se você tem 2 atividades, ou se é a mesma atividade, no caso, os 2, atividade de vigilante, e só que em 2 empresas distintas, se você recebeu, sei lá, 3.000 num lugar, 2.000 em outro, você tem um salário de contribuição naquele período de 5.000. E isso vai fazer diferença lá na hora de calcular a aposentadoria. Quanto mais tempo você contribuiu, somados-se contribuições, mais vai impactar no valor do benefício. Sim. Legal. Posso somar os períodos como vigilante com outros tipos de trabalho para pedir aposentadoria? Pode, né? Se esse outro tipo de trabalho também for atividade especial, você consegue completar com atividades diferentes, mas desde que sejam especiais, os 25 anos. Então, eu tenho cliente que, por exemplo, trabalhou em indústria, em química, em metalurgia e depois se tornou vigilante ou o contrário. Então, não precisa ser tudo vigilante, pode ser outras atividades especiais. Mas, Ana Paula, se for um tempo sem ser atividade especial e um tempo especial, você pode somar os 2 e ter os 25 anos, né, de atividade especial, e aí, nesse caso, esse tempo a mais que você tem, que não é especial, vai influenciar no valor do benefício, como a gente já falou. Vai influenciar nos pontos, enquanto não se tem uma nova regra, né? Enquanto não se aprova o projeto de lei, né, complementar 42 de 2023, a gente tem o sistema de pontos, que tem sido uma alternativa. Então, isso também vai contribuir para somar os pontos. E ainda nós temos a possibilidade de uma aposentadoria por tempo de contribuição, com conversão dessas atividades especiais. O que é essa conversão das atividades especiais? Eu vou ter um acréscimo nesse tempo que é especial. Então, vamos supor, eu tenho um bom tempo que eu trabalhei, não era especial, agora eu sou vigilante ou o contrário. E eu não somos 25, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse tempo que é especial, comprovar que é especial e ter o acréscimo de 40% a mais nesse tempo. Isso em atividades até a reforma da Previdência. Certo. Porque depois da reforma da Previdência não tem mais essa conversão de tempo. Então, ou é puramente atividades, vai ser considerado especial depois da reforma da Previdência só em aposentadoria especial. Só aposentadoria
exclusivamente dos 25 anos de atividade especial. Agora, se não for, só vai ter a conversão até 13 de novembro de 2019, que é a data da emenda que criou a reforma da Previdência. Então, doutora, é interessante esse ponto aí. Então, depois de 2019, não acrescenta mais, que a gente fala aqui, 1,4. Não acrescenta mais. Não acrescenta. Isso numa aposentadoria por tempo, né? Então, se a gente fosse pensar, não tem os 25 anos, a gente for para uma aposentadoria por tempo, depois a reforma não acrescenta mais. É isso que se tem hoje, tá? Não sei se a lei vai mudar com relação a isso. O projeto de lei complementar não fala nada sobre isso, né? Sobre a conversão, tá? E eu acho que tem pontos que a gente poderia discutir, sim. Por quê? Porque não no meu ponto de vista, não seria também isonômico. Certo. Por quê? Porque vale numa especial e não vale numa aposentadoria que não é especial, mas aquele tempo era especial. Sim. No projeto de lei até tem uma menção que a empresa teria que ter um prazo, teria um prazo máximo da pessoa trabalhar nessa atividade de risco e depois teria que ter um pagamento adicional ou remanejar, mas isso não vai resolver, né? Então, não sei como que vai ficar essa questão da conversão, mas, por enquanto, não está convertendo. Entendi. Não está convertendo. Então, todo o período depois de 2019, ou é uma aposentadoria especial, ou, se for numa aposentadoria por tempo, porque a pessoa só tem uma parte especial e outra não converte. Entendi. Não tem esse acréscimo dos 40%. Puxa vida. A doutora já falou aqui, mas só para a gente reforçar, o que o projeto de lei complementar 42 de 2023 o que é e qual é a importância para os vigilantes, no ponto de vista da doutora. Então, acho que a gente pode até abranger um pouco mais do que eu falei já do projeto de lei, porque realmente a gente tem uma regra transitória e se espera a lei complementar para regular a aposentadoria especial. Então, é muito importante para todos, a todos que vão aposentar na especial, mas principalmente para os vigilantes, considerando que lá na reforma tiraram o risco à integridade física. Então, para os vigilantes é mais importante ainda, porque com isso volta-se ao que era antes, né? Incluir os vigilantes no rol de atividades especiais, sem depender do julgamento do STF. Tá? O que é importante também? Ele está diminuindo a idade da aposentadoria, então, pelo projeto de lei, para quem tem os 25 anos de atividade especial, seria necessário uma idade de 48 anos. A regra de transição fala em 60 anos de idade, então diminuir para 48 é bem significativo, né? Então tem esse ponto. E também um projeto seria para voltar aos 100%, então tem essa questão de valor também, né? Interessante, muito bom. O que o projeto de lei complementar exige para a concessão da aposentadoria especial? A gente acabou de mencionar, porque a gente acabou de falar sobre isso. Então, precisaria da idade, sim, mais uma idade de 48 anos, os 25 anos comprovados da atividade especial, exclusivo e comprovado de atividade especial. Basicamente, para os vigilantes, seria isso. E a próxima pergunta, a senhora também já respondeu, e o que muda na prática? Agora, qual é o estágio atual desse projeto de lei lá na... Ainda está em tramitação, né? São quantas comissões, doutora? Vamos passar por quantas comissões? Então, isso eu não sei te dizer. Eu sei que ele já passou por, acho que pela comissão de trabalho, ele está atualmente na comissão de previdência. Isso. Então, ele está aguardando, e é um ponto importante, porque, na verdade, essa comissão ela vai abordar também questões econômicas. Então, como eu falei, ele tem apoio de vários parlamentares, ele está tendo um apoio de várias bases, mas tem um impacto que se fala muito hoje do impacto de qualquer tipo de projeto em termos de cofres públicos. Então, estava avançando nessas comissões, mas de forma
devagar. Nós já tivemos, acho que agora em abril já tivemos um parecer favorável de uma das comissões, né? E agora tem esse outro passo, passar por essa nova comissão. Não sei te dizer, sinceramente, o legislativo aí não é a minha especialidade, mas ela vai ter que passar por todas essas comissões para ser finalmente julgada. Então, ainda nós temos um tempo aí. Por isso que o julgamento do tema do 09 seria tão importante. Por quê? Aí já ia dirimir essa questão, né, do reconhecimento após a reforma da Previdência, antes e após a reforma da Previdência, e também começaria a julgar. Tem tantos processos parados, né, há anos na Justiça. E esses trabalhadores muitas vezes cobram nós, advogados. Doutora, não tem como fazer nada. E o que a gente faz muitas vezes? Eu até calculo para ver se o que contribuiu depois daria hoje pelo menos uma aposentadoria por tempo, porque daí a gente faria uma nova entrada, que a gente faz um novo requerimento de aposentadoria, a pessoa começa pelo menos a receber uma por tempo. E aí, depois, até ser reconhecida essa atividade especial, ser reconhecido um tempo, um benefício melhor, e aí depois só, se for aquela outra aposentadoria não for vantajosa, cancela aquela aposentadoria, né, desconta só o que já recebeu e implanta-se o benefício que é mais vantajoso. Ou, se esse benefício novo, dependendo da regra, for mais vantajoso, por um outro tema que nós temos, que é o tema 1018 do STJ, nós poderíamos até executar as parcelas vencidas desse primeiro processo, tá? E garantir a manutenção desse benefício mais vantajoso. É uma coisa que também a gente tem feito bastante em termos de estratégia, porque às vezes pode ser que tenha lá na Justiça um processo sendo julgado de um vigilante que não seja um especial necessariamente, só esteja um período de atividade especial, está dependendo do julgamento, e não seja uma especial. Se for uma especial anterior à reforma da Previdência, que é 100%, muito provavelmente esse benefício é mais vantajoso. Mas se não for, ou não for reconhecido uma especial, pode ser que um novo benefício agora, com mais idade e tempo de contribuição, seja mais vantajoso. E aí uma estratégia que a gente tem feito é requerer um benefício novo, deixar essa pessoa, pelo menos, ir recebendo esse benefício mais novo. O que for reconhecido lá, depois até pode ser feita uma revisão nesse processo novo para ser reconhecido também e aumentar. E a gente pode executar os valores do primeiro processo se for julgado procedente. Então, uma estratégia. Mas, às vezes, esse vigilante precisa dos tempos especiais, porque se ele não tiver direito àquela regra da especial antes da reforma da Previdência, ele não tem nenhuma outra hoje, principalmente para os mais novos. E aí não tem o que fazer, tem que ficar esperando o julgamento do tema. Doutora, pegando um gancho aí em relação a essa situação que a doutora falou, se por acaso o vigilante, 2019, antes da reforma, ele fez 25 anos de vigilante, ele só tinha aquele período de vigilante só, deu a entrada, aí está parado no STF. Hoje ele tem 60 anos, teria como esse tempo a doutora ter tipo uma saída para isso, entrar com outra aposentadoria, nesse sentido aí que a doutora está falando? Sim, pode ser uma alternativa, porque com 60 anos ele vai ter direito à regra do pedágio de 5%. Se ele tiver um tempo bom de contribuição, muito provavelmente ele vai ter direito a essa regra, que em termos de cálculo é bem vantajosa também. Então, tudo entendi. Tem que fazer cálculo. Às vezes, a gente consegue fazer essa alternativa que eu falei, que é dar uma nova entrada. Sim. Né? Lembrando que no INSS, quando eu dou uma nova entrada, só vai reconhecer o vigilante até 95. Certo. Então, se ele depender do tempo posterior para aumentar o tempo, para reconhecer o tempo, não vai muitas vezes dar. Não conta, né? Mas se ele tiver um bom tempo de contribuição, pode ser que sim. Ah, entendi. Entendeu? Então, Entendi. tem que fazer cálculo. Por que eu estou falando isso? Até entrei nesse ponto. Porque é importante saber que tem um tema 1018. Então, muitas vezes, é possível fazer essa nova entrada e até garantir depois esse benefício mais vantajoso. Porque tem sido uma alternativa para quem está aguardando tanto tempo esse tema. Então, é uma coisa que a gente avalia no escritório. E porque os vigilantes acabam perguntando, mas, doutora, por que o meu amigo saiu e o meu continua parado? Muitas vezes, quando a gente faz essa avaliação, se é um vigilante que eu fiz o cálculo e hoje ele não atinge nenhuma outra regra, né, ele precisa do tempo de atividade especial para poder atingir
seja a regra do pedágio 50%, seja o tempo da especial, ou até atingir mesmo o tempo de uma aposentadoria por tempo. Se ele depende desse tempo, aí a gente não vai conseguir, entendeu? Entendi. Só que, às vezes, a pessoa tem bastante tempo de contribuição, lembrando que a gente pode reconhecer rural, a gente pode, às vezes, se é um vigilante que tem alguma deficiência física, tem direito a PCD, e às vezes pode ser que a aposentadoria da pessoa com deficiência seja mais vantajoso, e aí a gente só reconhece a atividade especial do vigilante, tá? E pode ser que ele precise ou não precise. Pode ser que a pessoa precise de um pouco do tempo de atividade especial e com isso já dá uma aposentadoria. Então, são alternativas. A gente pode, e muitas vezes a gente consegue fazer isso para ir, pelo menos, recebendo, lembrando que depois, sendo reconhecido lá, a gente tem que revisar esse benefício, ou, como eu falei, fazer cálculo para ver qual que é o mais vantajoso para decidir qual que a gente vai manter. Então, isso é uma estratégia, porém, não cabe para todo mundo. A senhora mencionou a questão do PCD, uma pergunta também que surge bastante aqui para nós aqui, profissional afastado. Ficou afastado por 5, 10 anos. Isso conta como tempo para aposentadoria, esse período que ele ficou afastado? Se ele estava numa atividade especial, como, por exemplo, de vigilante, antes do afastamento e volta para a atividade especial depois do afastamento, que é o habitual, ele tem direito de ser reconhecido esse período como especial. Ainda que o INSS não considere, isso já é um tema já pacificado, que já foi reconhecido, então é possível reconhecer judicialmente. Porque, na verdade, o INSS ele vai considerar só se esse afastamento foi decorrente de acidente de trabalho. Mas tem direito também quem não teve o afastamento por acidente de trabalho, um auxílio-doença, por exemplo. Então, tem direito e é possível reconhecer. Perfeito. Ótimo. Para finalizar, o que os trabalhadores e entidades sindicais podem fazer? A gente sabe que tem a questão política, né? Todo o movimento que envolve as entidades de todos os níveis, né? Até confederações e federações, que é de nível superior. Existe algo que os trabalhadores, no ponto de vista da doutora, e as entidades podem fazer para fazer com que esse projeto seja tramitado ou que esse tema 1209 seja pautado, enfim? Então, iniciativas como essa que vocês estão fazendo, de divulgar o tema, as pessoas terem conhecimento do tema que vai ser julgado, também do projeto de lei. Então, primeiramente, divulgar a informação, passar a informação às entidades, divulgarem, fazer projetos como esse do podcast, assembleias, reuniões, divulgar todas as informações, fazer movimentos, fazer uma pressão, de uma certa forma, né, junto ao Congresso, junto aos congressistas. Isso é importante. Então, acho que a primeira coisa é isso, né? O trabalhador ele precisa saber do direito dele para ele poder lutar por esse direito. Então, a gente divulgar essas informações o máximo que a gente puder, disseminar informações falsas, porque um fala para o outro em termos de matéria de previdência, o que sai de coisa equivocada. Então, é importante trazer conhecimento real, um conhecimento técnico, né? Que mesmo que seja técnico, eu sempre falo isso lá no escritório, os trabalhadores entendem. Às vezes eles são tão esclarecidos, mais esclarecidos do que a gente, com relação aos temas que são das atividades deles. Então, a gente precisa divulgar informações verdadeiras e fazer muitas vezes, manifestações, fazer essa pressão, acho que é importante, do reconhecimento desse direito. Acho que hoje a gente precisa também tentar fazer com que esse tema seja julgado o mais rápido possível. Então, eu acho que isso em primeiro lugar. Eu acho que é importante, como você já falou, que a gente precisa aguardar esses documentos, tá? Então, como que eu falo? Por isso que eu falo que a informação é tão importante. Às vezes o trabalhador, ele recebe o término de rescisão de contrato de trabalho, ele nem liga para aquilo, ele não sabe da importância, que ele pode não conseguir, ou que às vezes veio junto com a papelada que ele nem se dá conta. Então, por isso que é importante, por exemplo, na homologação, se tem a homologação, vocês
tem essa experiência, está na convenção, vai cobrar, né? Isso. Tá. Então, tudo isso é muito importante, tá? Então, divulgar as informações, cobrar a emissão dos PPPs, também falar para esses trabalhadores que não conseguiu o PPP porque a empresa faliu, existem alternativas, vamos buscar outras alternativas, porque senão a gente simplesmente, deixa para lá, vai levando a vida, mas não é o que é certo, o que é justo. Sim. E combater a desinformação sempre, né? Sempre. Importante. Então, iniciativas como a de vocês aqui, né, é muito importante mesmo. Perfeito. Pedro, você tem alguma outra pergunta específica para fazer? Não. A doutora gostaria de falar alguma coisa específica que não foi perguntado? Não, acho que todas as perguntas importante. foram, né, bem pontuais e é tudo que a gente acompanha e vê de dúvidas na prática. A gente finalizou com a questão importante da informação e, no mais, parabenizá-los pela iniciativa e pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui, que eu sei que tá junto do trabalhador, passar essa informação, disseminar informações equivocadas e ajudá-los, né, à obtenção desses documentos e em ajuda especializada, nas informações técnicas. Tudo isso é muito importante para prevalecer o direito do trabalhador, né? Porque eu falo, quem vai buscar um direito que não sabe que tem? Então, isso é o mais importante. Então, agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui, porque é um tema que eu gosto muito de falar, é uma das especialidades do escritório, mas também uma das temáticas que eu dou aula, então é um tema que eu gosto muito. Então, muito obrigada pela confiança e pelo convite de estar aqui e parabenizá-los mais uma vez pelo trabalho. Quero agradecer a sua presença mais uma vez, tá? A presença do nosso professor, diretor Pedro. E finalizando aqui mais esse podcast, agradecendo toda a equipe técnica que está aqui e toda a nossa categoria. É isso aí.